Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Layout. E como prometido, promessa é dívida. Semana passada nós falamos de trazer para vocês aí um outro micro apartamentos, né, com o conceito de co-living. E aqui estamos. Vamos que vamos. E só por isso já vale você deixar o seu like. Esse apartamento ele é diferenciado, porque a gente já vai ter a relação da varanda, que é muito valorizada também, né? Aquela área externa, mesmo que pequenininha, para você tomar aquele ar. Então, eu tenho essa varanda, que é um elemento que não tinha no anterior, e eu tinha um espaço de área de serviço. Então, eu tinha uma cozinha completa e uma área de serviço, que agora elas deixam de existir. Eu tenho apenas um ponto de apoio com uma pequena pia, onde você vai colocar um micro-ondas, né? Eu nem aconselho colocar muito boca de fogão, mas pode ter uma boquinha de fogão, aquelas pequenininhas, né? Para você. Mas por que que eu não aconselho? Porque realmente ela, até onde a cozinha tá, ela não vai ter uma ventilação direta. E dependendo do que você vai fazer, você vai ficar aí com a sua casa toda perfumada de comida. Então são 23 metros quadrados, bem menorzinho, tá? E aí, para quem está se perguntando, mas como é que eu faço com essas áreas? Quando a gente tem esse modelo de apartamento, estúdio, kitnet, como vocês queiram chamar, a gente tem uma relação de co-living. O que que é o co-living, né? São espaços compartilhados que você vai ter no seu empreendimento, no seu condomínio, o que quer que seja, e que levam a as pessoas se socializarem mais. Então, você vai receber os amigos, você recebe lá embaixo, você vai fazer uma comida um pouco mais sofisticada, você vai também trabalhar nessa cozinha completa. É um perfil diferenciado, que é um conceito relativamente novo no Brasil, mas que a gente já vê acontecendo bastante e que o mercado está trabalhando bem com isso. Qual é a ideia, né, desses vídeos e tudo mais? A gente está trazendo aí, falando sobre perfilamento de cliente, falando sobre brief, falando sobre conceito do partido e conceito e partido do projeto, como é, o que que se espera, qual foi o ponto de partida, e tudo isso a gente está falando de método, tá? Que são aí os fatores básicos né, que move aí os nossos cursos, que tem aí toda essa referência. E se você ainda não conhece nossos cursos, clica aí embaixo depois, vai lá no nosso site, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai encontrar. E também vou estar deixando o link desses vídeos aqui, porque se você não assistiu, você também já aproveita, já emenda aí, dá uma maratonada. São vídeos bem pequenininhos, mas que ajudam a gente a entender esse processo de projeto. Então vamos lá. Qual é o nosso método, né? A gente sempre começa trabalhando pela circulação. Então a gente verifica essa circulação e vê como essa circulação desenha o nosso espaço. Por isso sempre que vai aparecer aí as setinhas vermelhas, né? Essas setinhas bem discretas vermelhas, marcando esses eixos de circulação. Não só isso, a gente também vai dar uma olhada nos ângulos de visão, como é que acontecem esses ângulos de visão e como é que esses ambientes vão poder se integrar visualmente. E aí estão as nossas famosas setinhas azuis. Novidade 2 desse vídeo, a gente vai ter 3 opções. Acreditem, 3 opções. A gente resolveu trazer 3 opções. Por quê? Para mostrar o processo, exatamente isso que a gente vem falando. Nesse primeiro estudo, a gente tem um perfil de uma pessoa que não abre mão de ter um local para assistir a sua TV, né, dentro da tua casa, e ao mesmo tempo precisa ter uma bancada de trabalho, e por isso, né, você necessita aí fazer alguns ajustes.
Quais são os ajustes que foram feitos aqui? Vocês percebem já de cara, a cama ficou do lado ali da porta, mas aí como é que a gente resolveu essa cama aí desse lado? A gente coloca um armário de piso a teto, fechando essa porta. Então, assim, o que que acontece? Eu crio um pequeno hall. Isso é interessante? É, porque quando abro essa porta, que eu vou estar abrindo para um hall de elevador, uma circulação, que você pode encontrar outras pessoas ali, as pessoas não vão ter visibilidade da sua casa. E isso muitas vezes é um ponto que as pessoas procuram, tá? Então, se resolveu com esse armário. Depois, você fez um outro armário paralelo a essa cama, que nas costas fica a mesa de trabalho, e aí eu tenho um móvel fininho, com a TV na parede, claro, perpendicular, e o sofá aqui do lado da porta do banheiro. O que que nos chamou a atenção, que a gente falou assim, putz, não tá legal? Justamente a circulação, tá? Esse ponto de partida, né, o nosso partido, que a gente tira partido da circulação, acabou que ficou prejudicado. Então você percebe ali, principalmente entre a quina da mesa e o sofá, que você tem um afunilamento maior. Dá para fazer? Dá. Tem 50 centímetros. Então, dá para uma pessoa passar, mas é apertado. E não só isso, essa relação de criar esse corredor, né, na lateral da cama aí, que você pode até tá quebrando um pouco essa sensação, esse corredor, né, de você chegar numa parede, colocando um espelho nessa faixa toda aí, nesse pedaço de parede toda, vai ajudar também a ampliar um pouquinho o teu espaço, mas a ideia é sempre mostrar como melhorar essas questões. Outro ponto que também foi colocado dentro dessa relação que nós estamos apresentando para vocês, né, de pontos de partida, o que que eu olho para fazer, tomar as minhas decisões, são as visuais. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma visual bem pequena da porta, e isso me traz privacidade, que é muito legal. Agora, quando eu vou lá para a cama ela também ficou confinada, tá? Você vê que as setinhas aí da cama, elas vão sempre bater no armário, você não vai ter nenhum tipo de visual. Mas o problema não é só visual. Quando a gente coloca essas setinhas, é para chamar a atenção de vocês também, que esse espaço é um espaço que vai ficar apertado. Vai ficar não só apertado no sentido, né, literal, porque você só tem aí o espaço da cama e essa circulação, mas também pela sensação de aperto que vai ser dada por ele ficar escuro, tá? E ele não vai ter uma iluminação, ele não vai ter uma iluminação natural, a janela, né? Como eu tenho esse armário fechando aí, eu não vou ter uma iluminação natural e, consequentemente, eu também não tenho ventilação. Então, é um espaço dentro desse apartamento que vai ficar mais quente, vai ficar bem mais abafado. E esses são os fatores que a gente leva muito em consideração quando a gente está desenvolvendo essas questões. E aí, como a gente não ficou feliz, porque às vezes as pessoas têm, né? Eu mesma não gosto de ambientes muito fechados, abafados, assim, eu tenho um pouco de claustrofobia. Então, pensando nisso, a gente foi lá e com esse mesmo perfil, com esse mesmo briefing de trazer uma área de que tem um sofá, que tem uma TV, que tem uma relação de mesa de trabalho, a gente chegou nessa segunda opção. Que vocês percebem que, claro, né, você sempre vai tomar decisões de acordo com o que, né, para a pessoa que vai morar, vai fazer mais sentido. Nesse caso, fez mais sentido fazer essa ampliação, deixar esse ambiente mais aberto e suprimir uma área de armário. Então a gente já percebe que o armário ele está reduzido. Mantivemos o armário perpendicular à porta para criar um pouquinho essa sensação de privacidade. Mudamos a rotação da cama e aí você percebe claramente que o ambiente ficou completamente integrado. Então a minha janela, né, eu tenho. E olha só que bacana que fica essa circulação. Fica muito mais gostosa. Eu não tenho aquela sensação daquele corredor fechado
que vai ficar mais escuro. E as minhas visuais, eu tenho praticamente 2 visuais inteiras dos 2 lados do meu apartamento, colocando aí. E tenho essa questão mais privativa da porta, porque eu continuei trabalhando a porta, tá? Então, de novo, né? Tô com o mesmo perfil, com as mesmas necessidades, porém buscando aí entender uma circulação mais fluida, uma relação mais aberta para você não ter sensações de claustrofobia e tudo mais. E tem um outro fator legal nesse layout que é o quê? A mesa. A mesa de trabalho nessa posição, ela é muito mais confortável, ela é muito mais eficiente do que na outra. Por quê? Porque na outra eu estava de costas para a janela. Então, eu mesmo, trabalhando, faria a sombra para onde tá, onde eu estou lendo, onde eu estou trabalhando, né? Pode ser um teclado do computador, ou se eu tenho um papel na minha mão, eu estou projetando sombra onde deveria estar iluminado. E neste caso, como a gente está perpendicular, você vai ter a iluminação correta da sua área de trabalho. Já na opção 3, e aí a gente modifica o perfil, então já é um perfil de uma pessoa que não tem problema com TV, não precisa do sofá, né? Ela não faz questão de ter um sofá dentro da sua área, e para ela precisa de outras questões mais importantes. De novo, né? Então aqui mudou bastante, vocês percebem que muda. Então, uma das relações importantes para ela era ter uma área de armazenamento maior, ela queria um espaço de armário grande, é uma necessidade. Então, você percebe o armário do lado da porta, pegando a parede toda. A relação da circulação, ela ficou praticamente igual, né, a quando você não tem um mobiliário, mas a gente tirou aí um pouco a relação do corredor, como a gente jogou o armário para a parede, e desse lado você tem a bancada, que tem uma cabeceira baixa, que faz divisa com a cama. O que que acontece? A gente cria aí, né, esse espaço maior de circulação, até para poder movimentar a cadeira, pôr a cadeira para trás, para frente, e não fica com a sensação de corredor, tá? E você, lógico, com isso, olha que legal, as visuais. Só que muda, né? Neste caso, a gente já não tem essa preocupação em quando abrir a porta não aparecer a minha casa, já aparece. Um fator, né, que foi de grande relevância aí foi justamente o quê? Eu quero aproveitar maior possível a iluminação, a ventilação dos meus espaços e, ao mesmo tempo, eu quero ter a sensação de maior amplitude. Como é que eu dou sensação de maior amplitude? Abrindo campo de visão, sempre, tá? Aí vocês vão falar para mim assim: ah, mas e a mesa? Vai ficar escura? Não, porque essa cabeceira é uma cabeceira baixa. Então, de novo, né, você tem aí a mesa bem iluminada, porém também não vai ficar perfeito. Pelo contrário, você pode ter um desconforto visual pela claridade excessiva da janela, dependendo se essa janela estiver para leste, se ela estiver para oeste, ou no começo do dia, ou no final do dia, quando o sol está mais baixo, provavelmente você pode ter um desconforto visual, justamente porque essa claridade excessiva do posicionamento do sol vai estar batendo nos seus olhos diretamente. Então, de novo, a gente sempre vai trabalhando, né? A gente busca a perfeição, mas a gente sabe que a perfeição ela não existe. Então, vai das melhores escolhas de atendimento para quem vai morar nesses espaços, tá? E essa pessoa não quis ter um sofá, mas ela falou: eu quero ter uma área de refeição, porque mesmo não cozinhando, eu vou fazer as minhas refeições em casa. Então, a gente fez essa bancada, mudamos aí, né? Desviamos a cumba, mudamos um pouquinho aí a cumba, trouxemos a cumba mais para cá e criamos essa bancada, tá? Essa bancadinha é uma bancadinha pequenininha, mas que já atende ao propósito da refeição, tá? E aí a gente tem
Apesar de uma divisão no meio, a gente mantém a claridade total desse móvel, desse espaço, e também a gente consegue aí ter essas visuais e ter essa relação mais aberta, com mais ventilação e tudo mais. E lógico, não posso deixar de falar, se você ainda não conhece, ou se você já conhece, vale a pena revisitar as nossas playlists Reformas Inteligentes, onde a gente traz outras considerações, outros projetos bem legais, falando um pouco sobre os desafios da gestão de projetos nas reformas e tudo mais. Então, vale a pena. Todos os links também vão ficar aqui embaixo na descrição. Comenta aí com a gente, fala isso que você gostou, se você moraria, se você prefere mais fechado, mais aberto. Não esquece aí de deixar o seu like pra gente, compartilha, nos sigam nas redes sociais e, claro, né, entra lá no nosso site, conheça os nossos cursos, aproveite, se especialize, se recicle, que também é importante, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!